Bom, e agora a gente conversa com o Andrei Milton, ele que é assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, vai falar pra gente como está o serviço da PRF agora aqui na capital e em Candeias do Jamari por conta do novo decreto, né? Bem-vindo, Andrei, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Luana? Bom dia, Renata, bom dia ao telespectador do Câmera Mais. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, principalmente porque quando tem algo novo, sempre começam a surgir as notícias novas e muitas fake news. Nesse fim de semana, a PRF teve bastante trabalho com essa situação das fake news, por conta do decreto de restrição social do governo do estado, e é importante a gente estar aqui podendo esclarecer a população dessa situação, principalmente os dois municípios aqui, Porto Velho e Candeias do Jamari, que são os municípios que estão mais diretamente afetados por essa restrição maior, mas também por todo o estado, porque tem pessoas de outras cidades que querem vir para a capital ou precisam sair da capital e ir para o interior. É bom a Polícia Rodoviária Federal ter essa voz para poder esclarecer ao cidadão como está funcionando. Mesmo porque estão circulando aí na internet várias notícias, várias informações de que a polícia bloqueou aí a BR. O que de fato está acontecendo? Nossa, no sábado eu recebi umas 50 mensagens de pessoas diferentes, a mesma mensagem, dizendo que no município de Itapuã do Oeste, a PRF ia bloquear tudo lá e ninguém mais ia subir, que é algo infundado. Vamos explicar certinho para que não tenha nenhum tipo de dúvida. O decreto estadual, ele vale para as áreas de competência do governo do estado e dos municípios envolvidos. Quando a gente está falando da BR, a gente tem que tomar muito cuidado porque a nossa BR, ela liga a região sul-sudeste do país, centro-oeste, ao norte, aos estados do Acre e do Amazonas, e também é a principal via para escoar toda a nossa produção. A carne rondoniense que vai para São Paulo, leite, os grãos, tudo que se produz no estado, a maior parte sai pelo modal rodoviário. E os medicamentos que nós precisamos nesse momento, máscaras, luvas, respiradores, eles também chegam pela BR. Alguma coisa chega por avião, mas avião é muito caro, tudo chega pela BR. Então as BRs não estão fechadas e nem vão ficar fechadas aqui no estado de Rondônia. Então se a pessoa ela precisa sair de um município para outro, ela tem o livre trânsito na BR, mas chegando no município ela tem que respeitar as restrições do decreto. Então ninguém vai impedir uma pessoa de entrar num táxi, por exemplo, no município de Cacoal e vir aqui para Porto Velho. Só que quando chegar em Porto Velho, em qualquer lugar do município que tem uma fiscalização da Polícia Militar, se não estiver cumprindo o que está escrito no decreto, 2 pessoas por veículo, se não for da mesma família, utilizando máscara e todas aquelas restrições, a pessoa não vai continuar a viagem. Então ela precisa se inteirar, mas saber que o livre trânsito de pessoas, mercadorias e serviços em Rondônia pelas BRs, ele está garantido pela Polícia Rodoviária Federal. Não vai ter nenhum tipo de restrição. Nós estamos fazendo as fiscalizações normais de trânsito, de crime, continuamos fazendo todos os trabalhos normais, mas não vai ter nenhuma barreira falando assim, daqui para frente só passa quem mora em Porto Velho ou só passa quem mora no Candeias e aí vai. Na BR não vai ter isso não. E vocês também estão trabalhando em conjunto aí com as autoridades? Tanto o governo, enfim? Sim, cada um na sua área de competência, né, Luana? A gente tem que entender que o Brasil tem várias polícias. Aqui dentro do nosso estado nós temos algumas. A Polícia Rodoviária Federal é uma delas. A Polícia Rodoviária Federal não tem nenhuma demanda direta nesse decreto, até porque nós não estamos subordinados ao governo do estado, mas não quer dizer que a gente não respeite o que está acontecendo, até porque a Polícia Rodoviária é uma instituição, mas ela é feita de pessoas. Eu, como qualquer outro policial, a gente tem família que reside no estado de Rondônia e depende de todas as condições do estado de Rondônia para continuar vivendo e seguir a nossa vida normal, ainda que com as restrições. Então a Polícia Rodoviária Federal, dentro da área de competência dela, está fazendo o que lhe cabe, mas não tem nenhuma medida direta desse decreto que a Polícia Rodoviária Federal esteja agindo. Continuamos fazendo nossa fiscalização de trânsito, as fiscalizações criminais, mas não tem nenhuma incumbência direta pelo decreto, até porque não tem como a gente parar a BR. Eu não posso deixar o medicamento que está vindo do restante do Brasil não chegar aqui. Eu não posso fazer algo que trave a BR por horas ou por dias e não chega um respirador numa cidade que está precisando, como foi o caso agora de Ariquemes, que acabou de sair na última reportagem antes da gente entrar, que está chegando, vai
vai colocar mais 6 UTIs em funcionamento. Para colocar mais 6 leitos, precisa do respirador, precisa do médico, precisa disso. Aqui em Porto Velho, mais uma vez, a gente tem pessoas que moram em Porto Velho e trabalham no Hospital do Amor e também no Hospital Santa Marcelina, que ficam ali na região de Candeias. Como é que tu restringe esse tipo de coisa? Não tem como restringir. Então, as BRs são a ligação das cidades e elas não vão estar fechadas, mas para entrar na cidade tem que estar respeitando o decreto. Perfeito. Então, não tem agora nenhuma fiscalização agendada para que vocês... Específica não, temos operações criminais que estão acontecendo, operações específicas para algumas atividades que já foram planejadas e continuam. A PRF não diminuiu em nada suas fiscalizações. Já ouvi fake news também, a PRF não está fazendo bafômetro. Tá, e infelizmente cresceu o número de pessoas presas por alcoolemia. As pessoas, infelizmente, continuam bebendo e dirigindo. E um alerta, Luana, que eu aproveito aqui a oportunidade de estar falando para a população dirijam com muito mais cuidado, por favor. Por quê? Como existe essa restrição de leitos, se você sofrer um acidente, talvez você não tenha a chance de ser atendido no hospital. Independente do dinheiro que você tenha, seja alguém que vai ser atendido no Hospital João Paulo, ou alguém que vai ser atendido em um hospital particular, talvez você chegue lá e não tenha leito ou não tenha médico para atender. Então, atenção redobrada nas estradas. O que a Polícia Rodoviária Federal aprendeu no Brasil nesse tempo de pandemia é que os acidentes diminuíram, mas a gravidade dos acidentes aumentou muito, porque o pessoal com a estrada vazia está pisando mais no acelerador. Está correndo mais, está abusando mais da máquina e da própria habilidade. E aí, quando acontece um acidente, como aconteceu ontem, infelizmente, no sentido Jaci-Paraná, acaba chegando, a pessoa vai a óbito pela gravidade do acidente. Acidentes com mais velocidade, com mais imprudência, ultrapassagens em local perigoso, e aí acaba gerando um problema maior e também um problema de saúde pública. Às vezes algo que você poderia ser atendido com qualidade e ter uma sobrevida, a pessoa não consegue nem ser atendida porque não tem leito disponível. E se for um acidente com mais gravidade, que normalmente acontecem nas estradas, com trauma crânioencefálico, com algum tipo de amputação, perda de sangue, não vai ter uma UTI para atender, nem em Porto Velho, nem nos municípios maiores da região. Então, diminuam muito a velocidade no trânsito, dirijam com muito mais cuidado, porque nós estamos numa situação complicada, não só no estado de Rondônia, em todo o mundo. Isso não é uma situação do Brasil, não é exclusivo de Rondônia, não é culpa de um ou dois. Acontece no mundo inteiro e nossos recursos são limitados. Não tem uma hora que não tem mais como ter médico, não tem mais como ter leito, porque acaba, né? Então a gente pede para a população, fique em casa com segurança, dentro de casa também evitem aqueles acidentes domésticos. É tudo com muito mais cuidado agora, porque o hospital é algo muito mais complicado hoje em dia. Inclusive, eu tenho percebido, você falou das estradas vazias, o perímetro urbano também está vazio, né? E as pessoas estão passando sinal vermelho, eu já vi várias vezes isso, passando como se não houvesse mais lei, como se não tivesse mais fiscalização. Vocês têm percebido isso também? Sim, eu vim para cá agora, eu saí lá da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal na Pinheiro Machado e vim aqui para a sede de vocês, que para quem não conhece é próximo ao shopping aqui em Porto Velho, e é uma região que passa por muitos semáforos. Pouquíssimas pessoas respeitando o semáforo. E esse é um problema. Um acidente com moto e carro normalmente dá UTI. Normalmente dá uma lesão grave no motociclista ou lesão de cabeça, e você vai ver que, infelizmente, esses números de acidentes eles tendem a aumentar, se não o número total, porque tem menos pessoas, mas a gravidade dos acidentes. Então, pessoal, muito cuidado, principalmente durante o dia, não tem por que ter esse medo. As pessoas, durante o período da noite, têm mais esse costume de furar o semáforo, e não que seja certo, mas a gente até entende o porquê as pessoas fazem, pelo perigo, porque está escuro, mas durante o dia não tem necessidade disso. Respeite as leis de trânsito, segura ali no farol, não faz ultrapassagem em lugar proibido, não adianta correr a mais, tu não vai chegar mais cedo, a rua tá vazia, mas às vezes tu vai atropelar alguém que nem percebeu, ou às vezes, tá tão vazio que eu vou ficar aqui no celular e dirigindo, daqui a pouco causa um atropelamento, uma coisa pior, e aquela pessoa envolvida não vai ter um hospital para ser atendida, e não vai ter porque não tem mais disponibilidade, porque infelizmente o coronavírus hospitaliza muitas pessoas, e quando a pessoa entra no hospital ela precisa ficar muitos dias.
né, dentro do hospital, demandando recursos médicos aí e não tem rotatividade, a gente não consegue salvar as pessoas. Muita atenção no trânsito, por favor. Usar o seu capacete, usar o cinto de segurança salva vidas do coronavírus, porque você deixa o leito ali do hospital disponível para aquela pessoa que está com essa enfermidade que é muito mais urgente hoje em dia. Obrigada, Andrei. Volte sempre, viu? Eu que agradeço a oportunidade da SIC TV, da Record, de vocês meninas do Câmera Mais, para poder trazer essa informação da PRF, alertar a população e juntos a gente poder passar por esse momento difícil. Bom, as portas estão abertas. Volte sempre. Muito obrigado. Viu só, Renata? Realmente aí os cuidados que são necessários, né? Para sempre, né? Não só nesse momento. Alguns esclarecimentos do que pode, que não pode, como é que está funcionando tudo isso.